Não, ela levou a É, comida, porque ela estava dormindo. Estava dormindo? Tava. boa noite. Oi, Marileide, tudo bem? É, deixa eu falar uma coisa com vocês. Oi, professora, Alguém, tudo bem? alguém aí, ou algum grupinho, alguém lembrou de trazer a definição de letramento matemático? Eu trouxe. Olha ela! Não vale pesquisar agora, hein? Não Eu vale, também, E, hein? eu professora, eu também. esqueci. Não vale, eu não mereço, hein? Lucy, fala pra gente o que que você encontrou de definição para letramento matemático, que foi uma das expressões e palavras que compuseram o texto da semana passada. Então, quando nós começamos a ler e discutir, eu falei assim, gente, guarda aí, ó, letramento matemático. E no final da aula eu havia solicitado para vocês, para de abrir o computador, outra aba para pesquisar, hein? Estou sentindo aqui, hein? Eu falei para vocês pesquisarem o conceito de letramento matemático e trouxessem para esse início de aula. Além da Lucy, quem mais encontrou? Adriana, Professora, eu tirei Adriana, minhas conclusões. Eu olhei várias definições, perguntei a alguns professores de matemática, amigos meus, e eu tirei minha conclusão. Joia. Tá aí contigo? Para me falar minha conclusão, Não precisa ser agora, não, mas tá aí com você. tá na minha cabeça. Ótimo. Oi, Polly. Não, então, eu cheguei a pesquisar, anotei só algumas coisas, mas eu queria ir a fundo, porque eu tinha até um documento aqui que eu abri, vi umas imagens, né? Mas eu não me aprofundei. Mas eu tenho só um pedacinho. Estou dizendo a verdade. Você falou que, né? Tem que falar a verdade, estou falando a verdade. Não me Fala porque... aprofundei. Tá certo, Polly. Vamos ver se o pedacinho que você tem, se tem relação com o que a Lucy vai apresentar. Quem mais chamou aí, gente? Érica, não, Jéssica. Foi Jéssica ou Érica? Acho que foi Érica Guimarães. professora, também achei uma coisa. Tá bom, então. Então vamos lá, Lucy, fala pra gente. Letramento matemático é a capacidade individual de formular, empregar e interpretar a matemática em uma variedade de contextos, raciocinar matematicamente e utilizar conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas para descrever, explicar e predizer fenômenos. E o que eu entendi disso daí tudo é que o letramento matemático não é só botar a continha para a criança no quadro, né? Eu mandar decorar tabuada. Eu entendi que é contextualizar a matemática, como você até já fez com a gente. Olhar em volta, ver onde tem números e relacionar esses números à vida diária da criança, né, do Isso. educando, para ele ter, como é que se diz? Não é interesse, eu queria falar, é contextualizar mesmo, né? Dá sentido à matemática na vida da gente, que a matemática está em todos os lugares e a criança se familiarizar mesmo com os números e com a matemática mesmo. Ótimo, Lucy. Muito bom. É isso mesmo. Vamos lá. Oi. Érica. Não, oi. Oi, Polly. Ah, não, pensei que você ia me chamar, eu apertei aqui porque estava com dificuldade no microfone, foi mal. Já vai, já vou já tô indo. Oi, Érica. Oi, professora. Fala aí Eu pra vi gente. que esse letramento matemático é a capacidade de conhecer, compreender e identificar o papel da matemática no mundo, em volta, né? Não somente ali na conchinha, né? Como Lucy disse. Pelo que eu entendi, foi isso. Perfeito. Não me aprofundei muito. A definição mais trabalhada na internet, mais citada, é essa daí mesmo. Uhum. Mais alguma coisa ou foi esse mesmo que você anotou?
Só isso só, professora, não me Tá aprofundei muito. ótimo, Érica, tá ótimo. Oi, Polly, fala pra gente. Não, então, o que a Lucy falou, o que a Érica falou, é mais ou menos o que realmente a gente pesquisa aqui e vê, né? Em relação ao mundo, identificar e compreender. Porém, eu acho que a Lucy também falou bem claro aí, as situações do dia a dia, né? O que significa para o aluno aprender a matemática no dia a dia dele, né? Em várias situações, em que ele vai fazer mais esse entendimento para poder a facilidade de aprender a matemática, né? Então é mais ou menos isso aí tudo que elas falaram mais um pouquinho, né? De reconhecer a matemática como uma ciência humana. Eu acho que é tudo um conjunto em relação a isso. Você está falando de entender a matemática no mundo e na vida, né? Isso, é isso aí. Porque, assim, quando a gente fala em letramento, a gente lembra mais em português, né? Então, como juntar esse letramento à matemática? Então, abre um campo, é tipo um conjunto, né? Então, abre um campo bem amplo em relação à matemática, né? E a gente pode entender melhor, não só, né, dentro de sala de aula, né? Ali dentro daquele campo, mas abrangendo vários outros campos no seu cotidiano em que ele pode também estar vivenciando a matemática, as exatas, né? Uhum. Maravilha, Polly. Andréia, querida, você falou das suas conclusões. Eu cheguei à conclusão de como existe, como que eu falo, em relação à língua portuguesa, né? Que nós temos que conhecer as letras, as regras, né, da língua portuguesa para a gente usar, né, para a gente se comunicar. E o letramento matemático é a mesma coisa, nós temos que conhecer os números, as figuras geométricas, conhecer tudo que está na matemática para a gente começar a usar de forma correta. Eu estudei, falei, perturbei uma porção de gente, e sabe o que eles falavam? São professores, porque falava assim, eu já te expliquei, agora você que lute. E porque a gente tem que realmente parar com esse negócio de ficar copiando. Eu olhei nos sites, mas me confundiu, porque é muito... É igual o Gabi a semana passada. Eu quero que vocês definam brincar. Eu falei, que bobagem, rapaz, me ferrei. Porque eu procurei, e era uma coisa assim que não me fazia entender. E eu gosto quando eu compreendo, entendeu? Para eu pegar e passar de uma forma que nunca mais eu vou esquecer. Então, como existe a alfabetização, né, que ensina as letras, eu creio que na matemática seja os números, as figuras, a parte toda da matemática para as crianças, para a gente. Sua fala muito boa, muito bom mesmo, Andréia. E eu complementaria, quando lembra, bom, vocês já estudaram isso, né? E já devem ter visto com a Gabi ou com o Rodrigo, não sei, que letramento tem um significado, né? E a alfabetização tem outro. O alfabetizar, ele está mais relacionado ao domínio ali como é que eu posso me expressar? Das técnicas de escrita, né? O letrar tem mais relação com o entendimento dessa escrita afora, na vida, né? Na placa, no ônibus, onde a criança já vai fazendo essa associação. E quando você fala, né? Quando você começa falando, Andréia, fazendo essa comparação com o letramento em português, né? A Poliana também citou. É interessante porque, embora sejam caminhos com áreas distintas, mas ao mesmo tempo há relações, porque é esse entendimento lá fora na vida, né? Como é que é o sentido da matemática.
né? Será que você é letrado? Será que você está lá fora? Quantas das vezes a criança ela já demonstra uma percepção até do próprio senso numérico e de outros conteúdos que a gente já estudou por aqui e faz associações rápidas no dia a dia com as situações da vida dessa criança. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho. A gente hoje vai falar um pouquinho do letramento matemático. Eu acho que eu vou apresentar para vocês uns 2 ou 3 conceitos e a gente vai melhorar um pouquinho, aparar essas arestas. Vai ver como que as respostas da Andréia, da Lucy, da Poliana, da Érica Guimarães e quem mais falou? Me perdi agora. A gente vai ver como que essas respostas se associam. E aí eu trouxe um texto, um artigo científico, que não foi em vão, obviamente. Então, a gente vai ver aqui uns 5 slides curtinhos, com essas definições do letramento, de alguns autores distintos, e a gente vai partir para a leitura de um artigo científico hoje. Professora, acho que vocês estão precisando, não? Acho que vocês estão aí num caminho já de estrutura de artigo, escrita científica. Então, todo artigo que chega, ele é muito bem-vindo, principalmente quando tem relação com o assunto que a gente está estudando, né? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Quero agradecer as meninas que trouxeram definição, que lembraram. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O slide é bem curtinho, mas a gente vai para o artigo. Bom, a Érica Guimarães estava falando assim dessa matemática no mundo. Eu também trago uma definição semelhante aqui sobre isso, mas tem outras complementações. Então, é assim, o letramento matemático refere-se à capacidade de identificar e compreender o papel da matemática, o papel no mundo moderno, de tal forma a fazer julgamentos bem embasados, utilizar-se, envolver-se com a matemática, com o objetivo de atender e tem um acento errado aqui, as necessidades do indivíduo no cumprimento de seu papel de cidadão consciente, crítico e construtivo. Até quando a pessoa está olhando um RG, uma carteira de identidade, né? E ali ele já vai fazendo associações sobre o seu ano de nascimento e quanto tempo passou. Quer dizer, tem muitos exemplos, mas a gente vai com calma para poder não atropelar e não ficar nada desgastante. E aí o Santos, até um trecho do artigo de hoje, ela diz assim: se de um lado, né, letramento é o conceito quando se quer caracterizar a leitura e a escrita com práticas socioculturais e se constitui nos processos de apropriação não só de um código, mas de uma cultura escrita, de outro lado, o letramento matemático é a ação-reflexão que preocupa-se com as diversificadas práticas socioculturais de leitura, escrita e interpretação, argumentação, visualização e raciocínio que envolvem os sujeitos no contexto escolar e fora do contexto escolar também. Então, o letramento matemático também está muito relacionado com essa capacidade de raciocínio, né? Como é que aquele cidadão, como que aquela pessoa reflete determinada situação no dia a dia, como que ela faz essas associações. E aí, Piaget, ele diz assim: o professor não ensina, mas arranja modos da própria criança descobrir, cria situações, problemas. E isso tem muito a ver com o letramento matemático. Então, nesse sentido, convém falar novamente do papel desse professor. Diante da complexidade e das mudanças, né, porque é numa velocidade em que elas se processam nesse mundo, nas comunicações, nas relações de trabalho, enfim.
o papel atribuído ao professor deve ser muito mais o de mediador, como a gente já viu anteriormente em outros conteúdos, do processo de ampliação da ação dos diferentes sujeitos sociais, contribuindo para torná-los protagonistas de suas próprias histórias. Mas, Adriana, se você está falando de letramento matemático, por que você vem trazendo o papel do professor? É simples. Porque ele não tem que desenvolver a função de... vocês vão lembrar. Pega uma situação, um problema, apresenta para o aluno, mas já vai ensinando o aluno a resolver para ele andar rápido com aquilo. Não é assim que você vai contribuir com o desenvolvimento do letramento matemático desse aluno, dessa criança. Então, a gente tem sim que pensar no papel do educador, no papel do professor, quando o aluno está estudando matemática. Porque... vou mostrar para vocês, deixa eu... A principal confusão é pensar que o aluno ingressa na escola sem conhecimento matemático. Então, pesquisas sobre a didática da disciplina da matemática, aos poucos chegam aos cursos de formação e começam a difundir uma nova maneira de ensinar. O que antes era considerado erro do aluno... Deixa eu só aceitar o pessoal aqui, gente. O que antes era considerado erro do aluno ou falta de conhecimento do conteúdo, agora se revela como a expressão de diferentes formas de raciocinar sobre um problema, que devem ser compreendidas e levadas em consideração pelo professor no planejamento das intervenções. E aí a gente vai para o artigo para falar de letramento matemático mesmo. Coloquei até o link aqui, vai ficar no slide. Só que eu também encontrei, e aí eu vou pedir para vocês lerem depois, eu vou mostrar o link. Vou acrescentar, na verdade, aqui, um texto sobre o letramento matemático na revista Nova Escola. E se eu não estou enganada, eu vou voltar lá, porque eu já tinha lido esse texto tem um tempinho. É da Jo Bowler, a essência desse texto. Vocês lembram dessa autora lá em uma de nossas primeiras aulas? Eu lembro. Então, esse texto, deixa eu mostrar para vocês antes da gente ir para o artigo, só um instantinho. Eu até deixei aberta a página, porque eu sou assinante da Nova Escola. Né? Antigamente eu recebia em casa, depois os professores mais antigos aí, Vânia deve ser também. Daqui a pouco ela vai brigar comigo. Só que depois a Nova Escola ficou só na versão online, né? Mudou muita coisa, aí veio a gestão escolar, enfim. Só que esse texto eu achei muito interessante. Deixa eu confirmar se é da Jo Bowler. Um minutinho só, gente. Só um instante. Adriana, Oi? você tá muito bonita com essa blusa de manguinha princesa. Gente, que luxo! Só faltou a escova no cabelo. Obrigada, querida. Ai, meu Deus. Gente, eu vou tomar posse desses elogios que eu tô precisando, é bom? Vou me alimentando desses elogios. Vamos que vamos. Eu gosto de blusa assim também. Na verdade, tem umas duas, acho que tem umas 3 blusas assim. Mas eu uso pouco, eu confesso. Deixa eu mostrar aqui que eu já consegui. Ah, achei. Pois é, aí, toda vez que eu entro no site, eu entro com a minha senha, mas eu não consegui baixar, como eu gosto de gerar em PDF para vocês. Mas eu vou tentar. Só vou mostrar assim rapidamente, porque eu também vou inserir esse texto depois no AVA para vocês fazerem uma leitura pausada, uma leitura paulatina, para que vocês possam entender o que o texto vem mostrar para a gente. E outra coisa, eu não sei se vocês sabem, mas o letramento matemático ele já foi inserido na BNCC. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? No estado, eu trabalho com adolescentes. E eu tenho uma turma
de primeiro ano, que é uma turma do integrado lá um projeto lá da escola estadual que eu trabalho, que uma das disciplinas é letramento matemático. E sou eu quem trabalha essa disciplina. Só que é para adolescente, né? E aí tem outras variáveis envolvidas. Por isso, esse texto aqui da nova escola, ele vem falando desse letramento matemático na BNCC, tá? E ele fala também de uma experiência, só esse pedacinho inicial aqui, olha só. Quero que as crianças aprendam a investigar os números e as relações entre eles e não simplesmente que resolvam contas de forma mecânica e decorem a tabuada sem compreendê-la. Diz Mariana de Gouveia, professora do primeiro ano do ensino fundamental. Só que ela é de São Paulo. A maneira com que a educadora expõe a forma como trabalha tem tudo a ver com uma diretriz importante descrita na BNCC, o letramento matemático. Então, só para vocês irem acompanhando meu raciocínio, a BNCC já apresenta essa nomenclatura, mas eu vou deixar por conta de vocês essa investigação, porque a gente hoje vai trabalhar um artigo. Então, eu vou disponibilizar esse texto, quero que vocês leiam, vamos ver aqui no final. Aqui, isso mesmo, gente. Isso mesmo, ó, tem uma parte do texto da nova escola que é assim, ó, fonte, livro Mentalidades Matemáticas, Jo Bowler, editora Penso. Tá vendo? Eu sabia que eu tinha lido, mas eu não estava assim, recordando direitinho, né? Tem até um trecho que diz assim, olha, formar alunos letrados em matemática, olha aí, meninas, tem a ver com incentivá-los a estar em ação durante a aula, interagir com colegas, elaborar conjecturas e hipóteses, além de usar os números para alcançar respostas significativas, para formular conceitos e participar de correções. O que a gente leu até aqui? É muito além do ar me efetue, né? Você começa a problematizar a situação na sala de aula, você estimula a criança ao raciocínio lógico, a criança sai simplesmente daquela aplicabilidade de algoritmos, de regras, né? Então, aqui ainda diz assim, ao professor cabe perguntar, ouvir respostas e provocar, intervindo de modo construtivo. Ele precisa, de acordo com aqui uma das autoras, acolher as diferentes formas de se chegar a um resultado e também proporcionar aulas em que diferentes resoluções sejam compartilhadas e gerem discussões entre os alunos a fim a gerar input para outras crianças. Pensa comigo, gente. Quantas vezes a gente já discutiu aqui que antigamente você tinha assim, resolva o problema. Sentença matemática. O que mais? Quem lembra? Cálculo e respostas. Isso, Ica. Professora Adriana, mas isso está errado? A gente não está falando de erros. O que a gente está refletindo aqui é que você, professor, tem que entender como que o seu aluno raciocinou para chegar ao resultado. Ele mostrou o desenvolvimento ou te explicou como que ele pensou ou como que ele processou as informações para chegar àquele dado numérico? Se fez, qual o problema de aceitar a resposta? Porque às vezes o professor diz assim, olha, tem que fazer do jeito que eu fiz. Só que falar isso na matemática, gente, é assim, eu diria até que preocupante. O que eu entendo e o que eu acredito é que você, professor, vai mostrar os caminhos. Se uma situação, problema, apresenta 3 caminhos diferentes, cabe ao professor mostrar como que esse aluno pode chegar ao resultado. Mas o que o Joãozinho vai decidir fazer, o jeito que ele vai decidir calcular, é diferente da Maria, diferente da Paula, cada um vai fazer de um jeito. Mostrou o desenvolvimento?
falou para esse professor se foi cálculo mental, mas como que ele chegou? Ok. Por que que ainda hoje muitos professores, gente, eu já vi situações, a gente aqui não está dizendo de um professor que apaga para poder o aluno melhorar a letra, mas eu já vi situações do professor não aceitar em hipótese alguma. E assim, não aceitar, e o aluno mostrou como que ele fez, era criança, não que tinha que fazer do jeito dele. Aí depois eu fiquei me perguntando, sabe o quê? Se aquele professor tinha dificuldade, só sabia ensinar daquele jeito. E aí, isso até gera uma discussão, porque não saber não é o problema. Eu sempre digo isso para vocês. Não há mal nenhum em você não saber, em você não dominar determinada teoria, determinada conta. O problema está em você permanecer daquele jeito e não querer compreender, né? Ô, Andréia, Andréia Cristina tá aí? Tô. Desculpa. Trabalha com 5º ano, não é isso? Trabalhei. Trabalhou. Boa. Tem muito tempo? 2019 eu trabalhei ainda. Tem pouco tempo. Você foi percebendo que a estrutura dos problemas, situações de problemas, algumas mudaram nos livros? Nos livros? Os livros didáticos, Quando... Agora há pouco eu dei um exemplo, né? O que a professora fazia com a gente antigamente? Era só dividir em 3 partes. Sentença. Mas claro que ela fazia isso também, porque fazia e ainda faz, dependendo do modelo, da estrutura, de como é. Porque ela queria que o aluno entendesse como a conta era armada, né? Com seu algoritmo ali, unidade, dezena, dezena, mas também mostrar a sentença. Que conta era essa, na posição horizontal? É errado? Não é errado. O que eu estou querendo aqui fazê-los refletirem é que a gente não pode interromper, de repente, o desenvolvimento ou o processo de raciocínio de um aluno que está fazendo de outro jeito, por achar que só aquela forma que o professor desenvolveu na lousa tem que ser a verdade absoluta, entendeu? E eu ainda vejo amigos de trabalho com uma prática dessas. Muito. Entendeu? E isso me preocupa. O que não pode é o seguinte: deu isso, tá bom. Não, aí é permissividade, não. Ué, você encontrou esse resultado? Como que você chegou nele? Vamos ver, mostra aqui para ti, vamos lá. Me explica aqui, que eu quero entender. O aluno mostrou, teve sentido. Que mal há, gente. Mais alguém trabalha com 5º, 4º ano aí? Adriana, eu dou reforço escolar. Esses dias veio uma atividade assim, mas só estava assim, cálculo e resposta. Entendeu? Aí a criança fez. Não, foi cálculo e resposta? Cálculo e resposta. Aí ele fez bonitinho assim, formou a continha e botou aí a resposta, ele tipo assim, mas quantos sobraram ou faltaram? Aí ele não respondeu como ele respondia, sobraram tanto, entendeu? Ele botou só o resultado da adição, da subtração que ele fez. Eu não estava assim, sentença, matemática, cálculo e resposta, não. Hã? Oi? Desativa seu áudio rapidinho, Ica. Desativa seu áudio. É porque eu tô ouvindo a minha voz e é péssimo, gente. Ouvir a própria voz, meu Deus. Digo, né? Com esse retorno aqui do computador. Ica, não, é isso mesmo. E a única coisa que eu quero destacar aqui é que não existe só essa forma de fazer um problema, de resolver um desafio matemático, né? Então, assim, não vamos tolher os alunos, não vamos interromper etapas, não vamos interromper o raciocínio. Se ele está te mostrando outro caminho, por que não dar oportunidade?
né? Para entender o que ele está apresentando. É por aí, sabe? Eu deixei assim mesmo. Aí, sabe? Então, aí, olha só. Eu não ia ler o artigo aqui, mas é só mais um pedacinho. Vocês sabem que eu sou fã dessa escritora, gente. Essa pesquisadora é maravilhosa. Olha só, nem sempre a matemática na escola é pauta de reflexão, né? Está mais só para constatação. E isso precisa mudar, diz a Jo Bowley. Quando meus alunos me pedem ajuda, tenho todo cuidado para não fazer o raciocínio matemático para eles. Olha o que ela diz. Tenho todo cuidado para não fazer o raciocínio matemático para eles. Aí tá, né? Nesse livro, né, ela explica a importância de não decompor os problemas para a turma, de modo a facilitá-los, subtraindo a demanda cognitiva. Ela defende que não ajudar os alunos é, com frequência, o melhor que pode ser feito naquele momento por eles. Por quê? Porque, lembra, foi com essa turma que eu conversei, que às vezes os professores tendem, num cansaço, num dia a dia corrido, tia, o que é para fazer nesse problema? É só você armar, põe um 360 em cima do 200 e soma. Gente, você interrompeu. A impressão que dá é que você quer se livrar do problema, né? Literalmente. E aí você diz para o aluno que tem que fazer, o que Jo Bowley mostra para a gente aqui, é que não tem que fazer isso. E não tem, a gente já falou isso anteriormente. O aluno precisa exercitar, ele precisa refletir. Aí a Jo, ela vem dizendo assim, que não ajudar em um determinado momento, né, é o melhor que pode ser feito. Por quê? Porque a criança vai criar estratégias. Ela vai começar a refletir, ela vai pensar, será que é desse jeito? Tia, olha só, e aí você vai acompanhando o raciocínio da criança. Olha o que ela diz. Aí ela prefere incentivar a turma a desenhar o problema, buscar outros recursos para tentar visualizar a questão e então depois solucioná-la. Ela também recomenda o uso em sala de tarefas matemáticas de mentalidade de crescimento, isso aí eu posso explicar depois, para abrir espaço para o aprendizado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para o artigo, mas eu vou disponibilizar esse texto para vocês lerem ele com calma. E aproveitem, porque é um texto bem bacana, ainda mais porque ela é uma referência, né? Então vale a pena. Tem umas escritas aqui embaixo, né? O letramento em matemática em foco, confira 3 estratégias para desenvolver a habilidade em sala de aula. Aí vem a resolução de problemas, a investigação e os projetos e modelagem. Vou disponibilizar ele, vou deixar aqui minimizado e vou mostrar o artigo que eu trouxe para a gente discutir, finalmente. Tá aqui. Olha só, gente, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque o que eu vou fazer aqui, hoje eu queria falar, hoje nós estamos falando de letramento matemático, aí a gente vê que trabalhar o letramento matemático em sala de aula é ir além daqueles algoritmos, das 4, só resolver operações, arme e não, vai além, né? É você instigar, estimular a criança a começar a elaborar estratégias para resolver aquele problema. Lá fora, né, na vida, a criança vai relacionando a matemática ao mundo e assim vai. E esse artigo, vocês têm lido, gente, muito artigos? Fala aí para mim. Eu não. Não.
Fica triste não, Adriana. Esse silêncio é cruel. Quero só ouvir vocês. Vocês estão lendo monografias? Adriana, vou ser bem sincera, eu não estou tendo nem tempo de ler, de tanta coisa que eu tenho que fazer. Mas assim, os professores estão passando, né? Eu acho que é isso que a professora está me perguntando. Sim. Ô, Jéssica, o que eu estou falando, no caso, ler por fora, porque Gabi passa texto para a gente, então a gente tem que ler por fora da faculdade. Ah, sim. Porque na faculdade nós não estamos lendo. Sim, os professores passam. A gente tem que ler esses que eles estão passando. Agora, para a gente mesmo chegar e procurar, eu não estou fazendo assim, só estou lendo o que eles estão passando. Olha, estava deixando vocês falarem. Bom, eu já, é claro que eu sei como é que é a dinâmica e os professores estarem trabalhando. Oi, Vânia. Fiquei lá. Oi. Oi, meu amor. Ah, tá, não é comigo não. Não. Os professores estarem trabalhando esses artigos e textos é importantíssimo mesmo. A gente já fica com um olhar assim focado, sabe? Eu falei assim, gente, eu vou desmembrar esse artigo, vou pegar os pontos principais, vou levar para os slides. Eu falei, não, no 5º período eles vão começar a pensar em TCC. Eu preciso trazer o artigo na íntegra. E aí eu achei uns 9 artigos. Aí eu falei, eu quero esse, que eu achei assim, ele organizado. Então eu vou aproveitar que a gente está falando sobre letramento matemático e eu vou conversar um pouquinho com vocês. Não vou ler o artigo inteiro, mas a gente vai pegar pontos principais dele e, ao mesmo tempo, a gente vai observando a estrutura do artigo, tá? Eu não sei se quando chegar quando vocês iniciarem a escrita de vocês, se vai ser monografia, se vai ser artigo, como é que vai ser isso, né? Mas vocês vão ser informados. Então, toda leitura que chega é bem-vinda, até porque quando a gente lê artigos, e aí não necessariamente sobre esse assunto, mas sobre outros, a gente vai, poxa, fulano de tal fala sobre esse assunto. Então eu vou poder citar no meu trabalho. Citações são importantes, né? Como diz a minha orientadora, não importa você citar vários autores, vários. O problema é você escrever dizendo que é da sua cabeça e aquilo não tem nada da sua cabeça. Aí é plágio, né? Adriana? Oi. Os artigos, para mim, na minha opinião, eles são muito chatinhos de ler, porque são complicados. Eu sei que a gente tem que ler muito para a gente se familiarizar com esse tipo de escrita, né? Mas é isso que não anima muito a ler, porque aí você tem que estar com o dicionário do lado, caçando as palavras, um monte de palavra difícil. Eu acho que isso que desanima. Mas, Luci, claro que tudo depende, assim, né? Vamos lá. Quando você lê um artigo, você busca ler artigos de temáticas que lhe agrada? Geralmente é relacionado sempre às aulas, né? Então, nem toda disciplina, nem todo conteúdo a gente gosta. Tem uns que a gente estuda por responsabilidade, mas não necessariamente a gente gosta, concorda? Isso. Por isso que quando a gente diz, claro que vocês são universitários, né? Por isso que quando alguém vai para o campo acadêmico e segue lato sensu, uma especialização, ou um mestrado, depois um doutorado, por isso é que você tem que ir por uma linha de pesquisa que você goste, porque você vai ler sobre aquilo várias vezes, né? Então, realmente, tem que gostar. E aí, Luci, é assim mesmo.
dicionário do lado. E digo mais, eu, no meu 2º ano lá de doutorado, tô bem, ai Jesus, tem muita coisa para fazer. É dicionário do lado, sabe por quê? Eu vou dar um exemplo. Deixa eu ver aqui. Aline Aguiar, né? Estamos em 2021. Aguiar, 2021, destaca que o letramento matemático, assim. Aí eu começo a falar o que a Aguiar diz no texto dela. Só que eu já usei destaca, né? Aí no 2º parágrafo, ou na continuidade do texto. Da mesma forma, Gomes, 2021, vou falar destaca de novo? Dicionário. Destaque é a mesma coisa que evidencia, elucida, menciona, ressalta. Menciona nem mas ressalta, evidencia, elucida, tudo sinônimo de destaca. Óbvio, gente, que eu sei tudo isso de cabeça, porque alguns são óbvios, mas outros porque de tanto que eu tenho que substituir, porque eu não posso ficar repetindo palavras exageradamente no texto, né? Então, eu estou falando isso, Luci, e ter um dicionário do lado é normal. É normal, assim, procurar, ver, é normal. Isso aí, meu amor, a partir de agora, quem não tem ainda, eu sei que a internet disponibiliza alguns dicionários online, mas o bom mesmo é ter o velho Aurélio, né? Numa versão mais atualizada. Vale a pena. Vocês vão começar a escrever e eu acho que vai valer muito para vocês ter um bom dicionário. E aí vocês podem consultar. Normal, Luci. O que acontece é que só vai te despertar interesse e vontade de entender aquele texto se o assunto lhe for agradável. Verdade. Entendeu? Aí você falou tudo. Que aí a gente vai caçar mesmo, procurar entender. Então, eu dou uma dica para vocês. Se vocês têm um tempo vago, um momento ali mais ocioso, vocês podem ler um texto, pesquisa um texto de matemática que vocês gostam. Se eu adoro ler sobre inclusão, é sobre isso que eu vou pesquisar. Se eu gosto de ler sobre lúdico, vou lá. Sobre professor e aluno, as relações, vou lá. Porque senão desgasta, entende? A gente não está falando de leituras... Ai, meu Deus. A gente não está falando... eu estou lendo um romance, estou lendo... Enfim. Adriana. Oi. Assim, o meu pensamento, tá? Eu comecei com a ideia de educação infantil. Beleza, assim, não tirei ainda. Peraí, Polly, peraí. Epa, a gente já mudou de assunto. Não, agora porque eu aproveitei. Peraí que eu só aproveitei. Estou ouvindo você falar aqui, aí foi criando... Então, assim, mas aí eu já estou vendo coisas, né, dos adolescentes, assim, um pouquinho maiorzinho, que está me interessando também. Então, para juntar tudo isso, né, às vezes eu pesquiso alguma coisa, leio alguns artigos ou outro, mas fica muito difícil fazer essa junção aí, falar assim, o que você mais gostou? Tipo, para você ler mais, ou para você colocar no TCC, ou para criar o seu tema, ou sei lá o que mais, entendeu? Eu acho que ainda é uma construção até chegar a definição do que realmente a gente quer seguir. Está entendendo, mais ou menos? Claro que eu estou te entendendo, mas a minha fala para a Luci, eu não estava nem pensando ainda lá no TCC, assim, diretamente no TCC. Eu só estou falando assim, áreas que agradam, áreas. Fiquem atentos. Um monte. Então aí, nesse caso, aí realmente, estão aí surgindo vários interesses, entendeu? Aí, peraí, está confundindo. Entendeu? Vários interesses. Por exemplo, matemática eu estava longe dela, mas tem uma parte aí que eu estou achando, muito legal trabalhar com as... Então, assim, sabe aquele interesse? Será que não pode pegar um pouquinho de cada, não? Eu estou te entendendo, meu amor, eu estou te entendendo. Então, tem que prestar atenção como você está fazendo.
e começar... Mas aí, Poliana, é um interesse que vai além. Não só uma curiosidade, mas você tem que pensar que você vai ficar lendo sobre aquilo ali um bom tempo. Então, Sim. É algo que vai te fazer suportar o cansaço, o esforço, a leitura, me entende? E você Sim, está claro. certa na sua fala quando você diz que a gente ainda está construindo, com certeza. Mas por que eu trouxe esse artigo para vocês? Obviamente, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Primeiro porque ele é uma estrutura científica que é um texto, né? Mas esse texto é artigo científico, ele não é monografia, ele não é TCC, enfim. Então, o título dele é o assunto de hoje, né? É o letramento matemático nos anos iniciais do ensino fundamental. O que a gente já vê aqui nesse texto? Eu vou trabalhar o conteúdo, mas eu também vou... Olha o nome da revista de publicação, tá vendo? Revista de Matemática, Ensino e Cultura, ano 15, beleza. Aí vem o resumo. Gente, vamos ver o que Maria José Costa dos Santos, que foi a autora desse texto, que ela é da Universidade Federal do Ceará, vamos ver o que a Maria José Costa dos Santos apresenta no seu resumo, para que a gente entenda, a princípio, sobre o que ela fala nesse texto, hein? Vamos ver. Ela diz assim, claro, né, gente? É uma forma de expressão. O que o resumo apresenta para a gente? Como que ele ambientaliza o leitor ou não? Deixa a pessoa mais perdida. Vamos ver. O letramento é indissociável do contexto social e cultural, ou seja, não se separa. E deve compreender a realidade dos educandos. A Base Nacional Comum Curricular apresenta o letramento como condição para a alfabetização. Objetivamos com esse estudo, lá vem ela com objetivo, hein? Favorecer a elaboração de conjecturas, formulação, resolução de problemas matemáticos a partir do letramento matemático. Para tanto, realizamos e apresentamos reflexões sobre as unidades temáticas da BNCC de matemática nos anos iniciais. Então, o que ela fez aqui? Realizou e apresentou reflexões sobre as unidades temáticas da BNCC de matemática nos anos iniciais, porque a BNCC nos anos iniciais, ela é organizada por unidades temáticas. Beleza. Estabelecendo redes de reflexões sobre conceitos, procedimentos, fatos, ferramentas didáticas, aliadas a necessidade de atividades na metodologia de sequência FEDAT, SF. Depois eu vou falar disso. Os resultados apontam a necessidade de atividade na perspectiva do letramento que favoreçam a formação continuada dos professores. Então, o que ela diz aqui no texto dela? Que o que ela encontrou a partir da investigação é que é necessário investir na formação dos professores com foco no letramento matemático. Então, logo depois do resumo, nós temos o quê? As palavras-chave. As palavras-chave são as palavras mais citadas no corpo do texto. Letramento matemático, BNCC, sequência FEDAT, contexto sociocultural. Depois, o mesmo resumo é apresentado em inglês. Adriana, se escrever um artigo tem que ser assim? Depende da revista de publicação. Cada revista tem ali umas regrinhas, uma estrutura para que o artigo seja submetido. E submeter um artigo, gente,
Não é de hoje para amanhã, não, tá? Você primeiro pega as regras da revista. Não estou falando que vocês vão fazer isso agora, não. É só uma conversa. Pega as regras de submissão. Aí você envia o texto para lá. Tem uma devolutiva. Olha, tem que fazer isso, tem que ajustar tal lugar, né? Aí a revista também responde dizendo se é de interesse dela publicar. Também tem isso. E, finalmente, depois de algum tempo, o texto é publicado. Quanto mais conceituada for a revista, mais demora a publicação. O primeiro artigo do meu mestrado, que do meu mestrado vai sair mais um. Que eu fiz isso é outra coisa que eu quero explicar para vocês, que me perguntaram na outra turma, talvez vocês não saibam. Mas por que tem que saber? Para vocês entenderem, não ficar com as dúvidas assim na cabeça de vocês. Vocês sabem a diferença entre, vamos lá, monografia, dissertação, tese? Vocês sabem qual é a diferença ou não? Eu não sei, professora. Dicionário, Adriana. Então, deixa eu explicar para vocês. Quando vocês lerem em algum lugar, dissertação, vamos lá. Acompanhe o raciocínio aqui, mas, Adriana, é aula de letramento matemático, Mas eu sabia que na aula de hoje a gente ia ficar fazendo essa ponte. Tá muito chato para vocês? Não. Não, professora, pode falar. Não, Adriana, segue o fluxo. Então, vamos lá. Olha só. Quando se está numa graduação, né, numa universidade, fazendo uma graduação, dependendo da universidade, você pode produzir uma monografia. Tem universidade que aceita ou monografia ou artigo diretamente. Isso vai depender muito, quando se é da graduação. Quando a pessoa está lá escrevendo, está fazendo uma lato sensu, que é uma pós-lato sensu. Uma pós-lato sensu é quando depois da faculdade vocês decidem se especializar. Eu vou sair daqui e vou fazer uma pós-graduação em psicopedagogia. Então, você vai fazer uma especialização de 2 anos, lato sensu. Por que você está explicando isso, Adriana? Quem quiser anotar, anota. Pós-graduação, lato sensu, são de 2 anos e só é para especialização, lato sensu. Quando a gente fala de uma pós-graduação stricto sensu, é o quê? Mestrado ou doutorado. Então, lato sensu é especialização, depois da faculdade, e stricto sensu, mestrado ou doutorado. Tá. Quando chega na hora de apresentar o trabalho final do mestrado, o nome desse trabalho do mestrado é dissertação. Toda vez que vocês lerem dissertação, vocês sabem que é fruto de um trabalho que foi desenvolvido aonde? Na graduação? Não. Num mestrado. Numa pós-graduação stricto sensu. Boa noite, professor. Boa noite, meu amor. Oi, gente. Gente, vocês estão Então, aí? Lato sensu. Não, vou escrever no chat. Espera um pouquinho. Por que eu estou falando isso? Às vezes, quando eu estou lendo alguma coisa e a gente fala assim rapidamente, eu percebo que alguns não entendem algumas denominações científicas. Então, se a gente puder de vez em quando... Deixa eu interromper aqui que eu vou mostrar para vocês, só um instante. Se a gente puder de vez em quando e mostrando para vocês, sabe? Como é que eu posso dizer? Trazendo assim para vocês
dicas, ideias. Isso significa, Isso ajuda muito. Então, assim, quando eu falo vou anotar aqui rapidinho, ó. Lato sensu é a pós-graduação, nível especialização. É tipo a psicopedagogia que eu quero fazer, não é isso? Isso. Educação matemática, psicopedagogia. Nossa, tem vários. Depois vocês coloquem lá na internet. Pós-graduação lato sensu na área de pedagogia. Vocês vão achar várias especializações. Várias. Aí, no caso, quem não quiser fazer a pós, já pode pular e fazer o mestrado, não é isso? Mas eu não aconselho. Vou falar por quê, Poli. Pode sim, claro que pode. Tem muitos alunos que vão direto. Eu não aconselho, por quê? Por causa das exigências da escrita do mestrado. E quando você está fazendo uma especialização de 2 anos, depois da graduação, você vai ganhando manhas, você vai entendendo, vai pegando ali vai pegando ali um jeito de escrever. A sua escrita científica melhora quando você vai produzindo o TCC da pós-lato sensu. Você vai ganhando, assim, mais habilidade de escrita. Mas não é impossível, Poli. Pode ir direto para o mestrado. Não, sim, é porque eu estava conversando com uma pessoa e ela me falou assim, você pode fazer direto também, é uma possibilidade, né? Mas, pode, claro que pode. Mas eu quero fazer esse passo a passo. Eu acho que vai ajudar muito. Por exemplo, Poli, no meu caso, que sou pedagoga e sou também de matemática, foi na pós-graduação, lato sensu, na verdade, na minha última pós. Porque olha só, hein? Eu fiz educação matemática na Anhanguera. Depois eu fiz novas tecnologias da matemática na UF. Tudo lato sensu, 2 anos. Tudo. Depois eu fiz... falta outra, que agora eu esqueci o nome. Adriana, mas depende da especialidade que vai de acordo assim, com o valor, né? Não é um valor para Não, deixa eu te falar uma coisa, Poli. Vamos lá. Quando eu fiz na Anhanguera, eu paguei porque eu queria estudar educação matemática. Depois eu quis ver a aplicabilidade da matemática na informática. Então eu fiz um processo seletivo e não paguei na UF, porque é pública, né? Tá. Depois, entende por que eu vou dar esse exemplo com base na sua pergunta? Só um instantinho. Se não der hoje para continuar o letramento matemático, eu vou tirando as dúvidas e a gente não tem problema, porque a gente está tranquilo no conteúdo. Olha só. Na terceira pós que eu fiz, foi quarta ou terceira, não importa. Foi psicopedagogia. Foi nessa pós que eu tive certeza do que eu queria para o meu mestrado. Então, entende? Eu só ganhei segurança depois. Aí sim, dessa última pós, eu fiz um caminho para o meu mestrado, que aí segui, estou no doutorado, enfim. Então, é só para vocês entenderem o ciclo. Tem que ser igual? Claro que não. Vai que algum ou alguns de vocês se sintam assim, não, eu tenho muita habilidade, eu posso ir direto, eu acho que eu escrevo muito bem. Eu acho que sonhos são sonhos e se tornam realidade. Mas eu, como professora, preciso dizer que passar por pelo menos uma especialização é importante, porque aí vocês vão ganhar mais habilidades de escrita no TCC. E quando você termina a especialização, você tem que fazer um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso. Tipo uma monografia, sabe? Bom, então expliquei o que é. Oi, Jéssica.
Tem psicopedagogia clínica institucional ou só uma ou outra? Tem tudo, meu amor. A que eu fiz foi clínica e institucional. E na época eu não fiz aqui, porque eu sou, como vocês já sabem, eu sou funcionária de Itaboraí também, mas eu estou de licença. E na época foi uma parceria, né? Então foi ofertado aos pedagogos do município essa possibilidade, mas teve alguns critérios, claro, né? Tudo tem critérios, senão não tem vaga para todo mundo. Então eu fiz lá pela faculdade Senec, que tinha na época lá, né? Acho que tem ainda, não lembro. Na verdade foi assim, uma especialização maravilhosa, e existe, Jéssica. Eu fiz clínica institucional. Show. Aqui, eu gostaria desses dois. Aqui em Maricá tem essa especialização. As duas partes? Olha, ainda não. Só um instantinho, Cavalcante. Ainda não. Mas eu já ouvi uma conversa de que estão estudando a possibilidade de abrir uma pós. Fiquem atentos. Que até vocês Não, então, mas a pós já tem, né? Eu estou perguntando dessa psicopedagogia clínica e institucional. Então, meu amor, preste atenção, deixa eu concluir. Estão estudando a possibilidade de, pela Universidade de Vassouras, em Maricá, abrir uma pós em psicopedagogia clínica e institucional. Oi? Não, pode concluir. Então, estão estudando a possibilidade de abrir uma especialização que ainda não tem. A Universidade de Vassouras, em Maricá, não tem pós-graduação em psicopedagogia clínica institucional. E nenhuma. Mas aí o passaporte, pelo passaporte já tem, só não está funcionando. Também, tem inscritos, tem aprovados, só ainda não começaram ainda o estudo, entendeu? Bom, não sei, mas de qual curso? De psicopedagogia? Também tem psicopedagogia. Tem outros, mas também tem esse. Eu, Adriana, não sabia que já tinha feito um processo seletivo. Já fez. Aí tem algumas pessoas que nem o passaporte fez da graduação. Eu sei. A estrutura eu entendi, mas eu não sabia que já tinha acontecido. Já, só não está tendo ainda as aulas, né? As coisas, porque como entrou na pandemia, e eles estão em stand-by, esperando para vir. Tá. Então ótimo. Então, perfeito. Então, Jéssica, conclui. E no caso, se você quiser seguir a área de pesquisa, eu teria que fazer um processo seletivo em alguma universidade pública, alguma coisa do gênero, porque aqui em Vassouras eu não estou vendo ainda se tem, o negócio com pandemia também fica complicado. Jéssica, perdoe, pode concluir. Não, era só isso, porque eu tenho esse para raciocinar. É porque às vezes o retorno que vem, né, demora, e eu fico aqui sabendo se vocês terminaram ou não. Ô, Jéssica, lá em Vassouras eu sei que tem. Aqui ainda não. Mas não impede. Você pode concluir em Vassouras após e você pode buscar aí uma carreira acadêmica, se você tem vontade, numa universidade pública também. Para você seguir, qual o problema? Vai conhecer até outros caminhos, outras realidades. Mas vai que até lá a Universidade de Vassouras ofereça essa possibilidade aqui em Maricá, né? A gente não sabe. Seria bacana, né, se tivesse pesquisa. Até perguntei para Bruno, mas ele falou que tá vendo, agora essa época tá meio complicada e tal. E também tem tempo pela frente, mas a minha vontade é essa, área de pesquisa. Qual é o assunto que você estuda, Jéssica? Então, professora, eu sempre, desde o começo, eu estava seguindo a questão dos transtornos, né? Aí, como eu já falei para todos os professores, eu sofri uma paixão por Bourdieu e agora eu não consigo sair. E tô começando a pesquisar, a ler, mas nada ainda concreto nesse assunto, não. Aí vamos ver. Muito bom, muito bom. Então, gente, só terminando a diferença aqui. Entenderam o lato sensu? É especialização de 2 anos, tá? Beleza. Diferente disso, mas seguindo uma trajetória acadêmica, existe após estricto... Oh, meu Deus, ficou grande.
Estricto sensu. O que é uma pós-graduação estricto sensu? Ou você faz mestrado, ou você faz... Ou não, né? É uma sequência. Estricto sensu envolve mestrado e doutorado. Estricto sensu, mestrado e doutorado. Mestrado, como na especialização, 2 anos. Doutorado, 4 anos. Mesmo tempo de uma graduação. Então, isso aí é só para vocês entenderem. Então, beleza. Entender a diferença? Quando é lato sensu, é especialização depois da graduação, 2 anos. Quando é estricto sensu, tem a ver com mestrado e doutorado. Ok. Quando a gente faz graduação, a escrita pode ser de uma monografia, tem universidade que já aceita produzir um artigo direto, enfim. Quando a gente faz um mestrado e começa lá numa linha de pesquisa, a escrita tem um nome, o trabalho final tem um nome, é esse aqui, ó. Dissertação. Toda vez que vocês lerem esse nome em algum lugar, é escrita de mestrado. O doutorado, a produção final de um doutorado tem esse nome aqui. Tese. Deu para ajudar um pouquinho, gente? Pois é. Deu sim. Isso, eu queria que vocês entendessem que quando os professores estão falando, tá, dissertação, isso aí é para quem já está no mestrado. Tese, isso aí é para quem já está lá na frente no doutorado. Tá, então no nosso caso é monografia, eu não sei, artigo, vamos esperar o Bruno avisar, vamos esperar a Mariné informar, né? Então, assim, isso aí é só para ajudar um pouquinho, porque às vezes eu percebo que vocês têm algumas dúvidas. Ok. Voltando ao artigo, adoro, meu Deus. Isso tudo porque a gente está lendo um artigo. Estávamos no resumo do artigo, tô certa, gente? Acho que era isso, né? Ai, meu Deus. Tá. Então, lá, o lato sensu vem antes do stricto sensu. Isso, Lucia. Tá. Isso aí. Ou não, se você quiser pular direto para o estricto, entendeu? Tá, foi isso que você falou, né? Tá bom. E não aconselho. Bom, aí a gente tem que saber mesmo, porque eu não pretendo fazer nenhum disso. Gente, vocês estão aí? Tá tudo bem? Cavalcante, meu filho, eu esqueci de você. Você queria me perguntar? Eu fui concluir com Poliana e esqueci de Cavalcante. Pode falar, Cavalcante. Não, tudo bem. Já sanei as minhas dúvidas aqui com esse bate-papo de vocês aqui. Eu estou só acompanhando, é que eu não estou podendo botar o vídeo, porque a minha internet está muito fraquinha. Eu estou com problemas com a Oi aí, estou tentando trocar de internet. Por isso que eu não estou botando muito vídeo, não. Porque se eu botar no vídeo, você pode ver que eu não estou nem no computador, estou no... Mas eu estou ouvindo, estou acompanhando a aula, professora. Você me desculpa, viu? Eu acabei esquecendo. Não, que isso, professora. Não tem por que não. Então, aí olha só, gente. Então, eu apresento o resumo e tal, introdução. Vamos ler a introdução para a gente aprender mais um pouquinho? A gente já começou aqui. Ela vem falando, né, que o letramento não se separa do contexto social e cultural, faz essa relação com a BNCC. Aqui embaixo, gente, ó, aqui embaixo está escrito assim, submetido em abril e aprovado em maio. Essa revista, a classificação dessa revista aceitou rápido. Por quê?
Pode ser uma revista muito boa, mas pode ser que não seja uma revista tão procurada. Por isso que a aceitação foi rápida e se enquadrou direto nos padrões de escrita da revista. Isso aqui embaixo que vocês estão vendo, DOI, é o endereço eletrônico. Quando vocês pegam esse endereço e colocam lá no link, lá na barra de rolagem, vai direto para o artigo. Então, o artigo ele sempre tem que ter um DOI, que é o endereço eletrônico. Se ele não tiver um DOI, que ele tenha pelo menos o ISSN da revista, que é uma numeração, tá? Estou falando essas coisas só para vocês perceberem detalhes. Bom, aí, mais à frente, foi aquele tópico que eu apresentei para vocês nos slides. O que a autora diz? De um lado, né, o letramento é esse conceito quando se quer caracterizar a leitura e escrita, como a gente já viu. Quando a gente pensa na matemática, é a ação-reflexão que preocupa-se com as diversificadas práticas socioculturais de leitura, de escrita, de interpretação, tá vendo? Fazer o aluno interpretar. Porque se ele está trabalhando a interpretação na situação problema em sala de aula, quando ele estiver no supermercado, é no automático. Porque ele vai começar a desenvolver o letramento matemático também no contexto social. Ele vai começar a argumentar. Aí aqui apresenta também, né? Desenvolver visualização, raciocínio, que envolve os sujeitos no contexto escolar e também fora da escola, considerando a relevância da representação gráfica, oral e escrita dos elementos matemáticos para o desenvolvimento desse pensamento dos sujeitos em fase de alfabetização, na perspectiva do letramento matemático, exemplificamos a partir das unidades temáticas da BNCC, conceito de número, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística, algumas atividades práticas. Então, a autora está contando o que ela faz nesse artigo. Ela vai exemplificar algumas atividades práticas relacionadas a essas unidades temáticas da BNCC. Está muito difícil de entender, gente, o que eu estou explicando do artigo? Quem está atento desde o início, está conseguindo acompanhar? Sim, professora. Gente, fala comigo, não me deixa sozinha, não. Olha, eu fico triste. Tá tranquila, professor. Eu falei a beça. Sim, professor. Bem explicadinho. Cadê Vânia, hein? Patrícia. Eu tô aqui, professora. Tô te ouvindo, tô acompanhando. Só uma pegadinha. Tô aqui, professora. Eu sei, tá vendo? Como eu já estava aqui, Vânia também, viu? Rapidinho, né, Vânia? Fala para a gente estar atenta. Tô aqui, tô ouvindo. Ai, gente, vocês são demais. Me divirto com vocês. Tá bom, tá ótimo então. Beleza. Tá difícil não? Tá dando para entender? Tá dando sim, professora. A intenção é ajudá-los na interpretação do artigo ao mesmo tempo em que a gente está falando de letramento matemático. Bom. Sim, professora, tá dando para acompanhar. Tá ótimo. Beleza. Sigamos. E aí, essa parte aqui a gente não precisa ficar presa, não, porque ela vem falando da matemática, das aulas de matemática, e a gente sabe, né? Vem citando a Magda Soares, que estuda letramento em língua portuguesa, que vocês já conhecem, com certeza, Soares, já devem ter lido várias vezes. E ela fala assim: o letramento matemático diz respeito à capacidade dos alunos para analisar, julgar, comunicar ideias efetivamente, propondo, formulando e resolvendo problemas matemáticos em diversas situações. E aí, Soares reforça, né, que cada professor
é responsável pelo letramento em sua área. E eu gosto disso. Porque aí você entende, como a Andréia falou anteriormente, quando ela comparou o português com a matemática, se cada professor é responsável pelo letramento em sua área, isso quer dizer o quê? Que ele vai estimular na sala, provocar, fazer o aluno argumentar, fazer o aluno refletir, para que isso se torne aplicável aonde? Lá fora. Então, não é só o professor de português que vai ensinar o aluno a ser letrado, o de matemática que vai ensinar o sentido da matemática da sala para a vida, mas assim o professor de geografia e de outras áreas. Por isso que o Soares destaca aqui. Cada professor tem essa responsabilidade de fazer o letramento na sua disciplina, na sua área. Mas não adianta simplesmente letrar quem não tem o que ler, nem o que escrever. É preciso oferecer um ambiente propício ao letramento e despertar no aluno também esse sentimento de cidadania. Porque se ele se sente cidadão, ele vai entender a funcionalidade e aplicabilidade do que ele estuda na escola lá fora. O que a autora está fazendo aqui? Ambientalizando. Ela está discutindo com outros autores. E aí ela cita, porque isso não é da cabeça da autora. Quem diz isso é quem? Soares. Soares, 2003. Ela também cita o PISA, mas depois eu entro nesse assunto, para não confundir. Ela também cita aqui, Camus, 1986. O que ela cita, hein? Essa autora aqui alerta que em alguns espaços educacionais, os alunos não são vistos inicialmente como seres pensantes, como seres capazes de refletirem sobre os mais variados temas. E, por vezes, esses alunos são tidos como um recipiente vazio, que aos poucos deve ir sendo cheio, sendo um certo nível no primeiro ano. Ela diz assim, isso acontece normalmente no primeiro ano, um pouco mais no segundo ano, mais um pouco no terceiro. E, às vezes, o professor nem acredita na capacidade do aluno. Chega ali, só enchendo. Ainda que não seja adequado, é possível nesses espaços encontrar crianças reproduzindo modelos, sem que sejam-lhes possibilitados os momentos de reflexão. É isso que a gente tem que pensar. Não é reproduzir. A gente não falou disso agora há pouco, lá no início? Ô, Adriana. Oi, Vânia. Eu usei muitos livros, né, de Magda Soares na linguagem, né? Que era indicação do Estado, que mandava os livros dela uma época. E ela passava o conteúdo gramatical todo introduzido dentro de textos, diferente das gramáticas. Ela botava o conteúdo dentro de um texto, o professor ia desenvolvendo o conteúdo gramatical. Eu gosto muito da Magda Soares, eu gosto da dinâmica, da maneira como ela estrutura, como ela faz as coisas. E nada como um texto, né? De fato, Vânia, é o contextualizar, né? Você vai aproveitando o textual para ir trabalhando e desenvolvendo a gramática ali com os alunos, para que eles, né, se empoderem da gramática, das regras, enfim. É um caminho para você não ficar só naquele, né, Vânia? Dê o sinônimo, dê o antônimo. Totalmente descontextualizado. E, às vezes, você pode aproveitar já o texto para desenvolver o trabalho. Isso faz muito tempo, Vânia? Peraí. Faz aí uns 15, 20 anos. E ela continua sendo muito boa nessa área do letramento. Tem até se aperfeiçoado, na verdade. Assim. Se aperfeiçoado, não. Perdão, falei errado. Os textos, cada vez mais, e as citações relacionadas a Soares, eles têm ganhado assim, um peso maior, têm ficado cada vez mais robustos. Essa é a minha visão.
Bom, de 15 anos. Outros autores estão falhando da mesma forma. Sim, sim, sim. Porque ela tem uma linha bem interessante de trabalho, Vânia. Aí, olha só. A Silva, né, desse texto aqui de letramento, cita Nakarato e Galvão, 2014. Olha o que ela diz. Nakarato e Galvão destacam que, no que se refere à alfabetização matemática, diante da demanda exigida aos sujeitos pela sociedade, ser alfabetizado significa saber ler, escrever, interpretar textos, enfim. Entretanto, a alfabetização matemática... Olha que interessante como ela escreve. Ela traz o letramento e faz uma comparação com a matemática. O que ela está fazendo? Dando segurança ao autor. Porque não está só trabalhando com o letramento em matemática, mas ela está trazendo a origem também. O que é o letramento? A alfabetização matemática não supre todas as necessidades de um sujeito dito letrado, mas auxilia o sujeito diante dos problemas cotidianos que envolvem a leitura e interpretação. Olha lá, pessoal, das contas de luz, telefone, água, ou seja, ajuda na leitura de mundo. No início da aula eu dei um exemplo também, acho que foi da carteira de identidade. Não lembro mais. Mas tá vendo? A interpretação de uma conta de luz está associada ao letramento matemático. Mas, Adriana, ali tem gráfico, ali tem dados numéricos, a conta de telefone da mesma forma, quando tem até contas que trazem assim, igual fatura de cartão, seus gastos nos últimos meses. E aí você começa a fazer aquela análise gráfica. Já viram isso, gente? Sim, professora. Você não está usando a matemática na vida? Não é você está lendo, interpretando uma informação com matemática, então isso aí desenvolve o letramento matemático. Isso é desenvolver o letramento matemático. As meninas, assim, Érica estava falando, né? Andréia, Poliana, Luci, estão entendendo? Estão acompanhando? Porque vocês trouxeram esses exemplos também no início. Sim, professora. Sim. Sim. É por aí. Faz aí. Está interpretando a conta de água. Quantas informações não estão ali? E você vai desenvolvendo o letramento matemático. Porque é a sua vida. Está pagando uma conta do gasto que você teve na sua casa. É diferente de você estar na escola, que também lá se pode desenvolver o letramento matemático, mas é o que a Soares fala, né? A leitura de mundo. Na verdade, a leitura de mundo não é de Soares, mas ela cita aqui. E eu amo essa expressão. Porque quando você pensa em leitura de mundo, quando você pensa, na verdade, num sujeito letrado, você entende que ele lê o mundo. E vai muito além do domínio de técnicas. Vai muito além, né? Haja vista que quando você pega, por exemplo, um exemplo do letramento relacionado à alfabetização, né? E você vê uma criança passando pelas placas na rua, passa pela placa do... Essa semana meu filho falou, mamãe, a gente nós não tínhamos ido lá, mas passamos pela placa do McDonald's, né? E aí ele falou, mamãe, olha ali o McDonald's, é uma leitura de mundo, é um letramento, porque ele está lendo a placa sem ler McDonald's. Olha o entendimento. Ele conhece a logo, né, professora? Isso, a logo. E aí, isso voltado para a alfabetização, escrita e tal, beleza. Mas a criança que está nos anos iniciais, ela vai desenvolvendo esse letramento matemático à medida que ela se depara com a conta de luz que a mãe não consegue entender, quando ela interpreta um gráfico que está na fatura do cartão de crédito, quando ela é provocada numa determinada situação do dia a dia,
num problema matemático no supermercado. Gente, tem muitas situações, muitas. Alguém ia falar e eu interrompi? Eu ia falar que no que eu estudei, no que eu fui pesquisar, até a autora estava falando sobre um filho de pedreiro, por exemplo, que aprende proporção desse jeito, tipo, vai fazer um traço de cimento, aí vai usar quanto de pedra, quanto de areia, e a matemática, mostrar que a matemática está aí também. Nessa situação de dia a dia mesmo. Lucy, sua fala foi perfeita. Gente, nós falamos disso, acho que foi na matemática 1, sei lá, não lembro mais. A gente já falou tanta coisa, estudou tanta coisa. Quer exemplo melhor do que um pedreiro? Tem pedreiro que tem formação completa, ensino médio, tem pedreiro que não. Tem pedreiro que, às vezes, tem até os anos iniciais incompleto, né? Primeiro segmento incompleto. Ou não. Tem pedreiro que não é letrado. Opa! Peraí, vamos mudar a fala, né? Tá errado. Tem pedreiro que não é alfabetizado, mas ele é letrado. É letrado matematicamente? Claro que é. Gente, quantos cálculos o pedreiro não desenvolve no olhar ali, ó. Às vezes ele nem chega a completar as medições. E isso tudo tem relação com o letramento matemático, como a Lucy falou, e foi um excelente exemplo. As estimativas que ele faz. Nossa, gente, todo mundo aí que já teve obra em casa, claro, né, gente? Tem pedreiro que às vezes diz que é pedreiro, mas só deu na casa. Ainda está iniciando ali, está tentando compreender, mas o pedreiro mesmo, que já tem experiência, dá um show, sabe? E eu mesmo conheço, professora. Eu um pedreiro que não sabe ler, mas vem aqui e fala, olha, compra tantos tijolos, vai precisar de tantos azulejos. Então, Lucy, ele não é alfabetizado, mas ele é letrado matematicamente. Olha que interessante. Exato. Ele não lê os números romanos, ele não monta uma conta de dividir no papel com o dividendo divisor consciente resto, mas faz de cabeça. Trabalha a proporção, porque ele entende que se o comprimento ampliar em tantos metros, a largura também... Ele é letrado matematicamente. Olha que fantástico isso. O melhor exemplo da noite. Entende? Então, assim, para você... Aí a gente começa a perceber. Se ele é letrado matematicamente, né? Essa leitura de mundo que a gente diz, que transcende os livros didáticos, que vai além. Muito bom o seu exemplo. Excelente. Alguém quer falar, gente? Além da Lucy? Além da Érica? Que isso hoje comigo, hein? Daqui a pouco eu vou passear na sala de novo. Ligo não. Sou insistente. Continuo amando. Rola aí uma... Que isso, professora? Não fica assim, não, professora. Brincadeira, companheiro. Vamos lá. Você está muito melanta hoje, professora. Nada! A gente arrisca. Quem sabe não tem mais alguns que vão participar até o final, né? Num contexto mais amplo, o desenvolvimento da aprendizagem matemática na perspectiva do letramento envolve o uso de competências matemáticas, contemplando desde a realização de operações básicas até operações que exigem maior nível de abstração. Assim, na perspectiva do letramento matemático, o professor ele tem clareza de que o aluno, além de decodificar a letra em número, deve pensar sobre as ações que ele realiza. É o denominado abstração reflexionante. E deve saber fazer, desfazer e refazer, que é denominada abstração empírica.
é nesse percurso que o aluno toma consciência que o que ele aprendeu faz sentido na vida ou para a sua vida. Gente, tudo que a gente está conversando aqui, mesmo que ele só tenha 7 ou 10 anos de idade, que a gente está aqui estudando matemática nos anos iniciais, né? O professor, ele precisa despertá-lo para a consciência, para essa consciência, apresentando-lhe novas formas de compreender a leitura e a escrita como processos dinâmicos em contextos significativos da atividade social, realizados em diferentes situações de uso e com finalidades diversas. É isso. Vamos mais para frente. Ah, beleza. Aí, ela vem finalizando, né? Primeiro ela traz para o leitor, que somos nós, vai ambientalizando o que é letramento matemático, qual é a relação com a alfabetização, e aí chega em exemplos, como agora há pouco a Lucy citou. E aí finaliza assim: para tanto, a seguir, apresentamos reflexões sobre a sequência FEDAT, as unidades temáticas da BNCC de matemática, relacionando com o letramento matemático e ainda apresentamos sugestões de atividades. E, por fim, as considerações finais. Então, primeiro, ela trouxe o conceito do letramento, mostrou que tem uma revisão de literatura, porque ela mostrou quem são os autores que corroboram com a escrita dela. O que é corroborar? É estar de acordo com o que está ali. É reforçar, confirmar. Porque Guimarães, 2021, quando traz a fala dela, ela vai mostrar que existem autores com propriedade de escrita que pensam como ela. Por isso é que ela vai citar os autores, e não baseada em achismos. Bom, então ela finaliza aqui os processos de ensino e aprendizagem apresentam em sua essência alguns paradigmas que emergem da metodologia. Destaco que o ponto de foco desse estudo é a discussão sobre as unidades curriculares da BNCC. E, nesse sentido, destacamos essa reflexão a partir do letramento matemático e da metodologia sequência FEDAT. Opa, professora, então essa tal de sequência aí que a gente não conhece, que é dessa autora, é a metodologia que embasa o estudo dela. Todo mundo segue uma metodologia freiriana, vai para a linha de Vygotsky, vai para outro direcionamento. Essa autora que estuda matemática buscou embasar a sua escrita na sequência FEDAT, que a gente não conhece, quer dizer, eu conheço, mas que vocês não conhecem, mas que é essa sequência que está dando respaldo. Então, é uma metodologia que embasa a pesquisa dela, o artigo dela. Mas o que é a SF? Para Santos, é uma metodologia que tem como princípio a postura docente, a qual visa que o aluno sinta-se desafiado por uma situação de aprendizagem. Talvez alguns de vocês estejam pensando, existe metodologia sobre isso? Existem várias metodologias, gente. Santos lembra que, no caso, essa metodologia, na aula de matemática, objetiva que o trabalho do professor possibilite ao estudante a reprodução das etapas do trabalho de um matemático quando este está diante de uma situação problema. E aí, sugere que sigamos a autora... Tá, beleza, vamos lá. 4 etapas. Olha aqui as etapas. Na metodologia que embasa o artigo que ela escreveu. Tomada de posição, apresentação do desafio-problema. Maturação, que é o debruçamento sobre o problema, reconhecimento e análise de dados. Solução é a apresentação das estratégias realizadas para
encontrar as possíveis respostas e, por fim, a prova, que é a formalização do trabalho por meios epistemológicos, enfim. Então, a gente já viu que esse artigo tem uma estrutura de escrita sobre o letramento, uma relação com a BNCC, porque ela quer trabalhar as unidades temáticas, e ela apresenta uma metodologia até então desconhecida para muitos. Beleza. E aí ela começa a explicar como funciona essa metodologia. Não vamos ler tudo isso, mas só para vocês entenderem. Ela começa, ó. O professor inicia com a tomada de posição. Aí ela vai explicando. A qual consiste em apresentar uma situação desafiadora, que pode ser, tá vendo? Ela vai explicando como é essa metodologia. Beleza. Diante das respostas apresentadas, o professor deve oferecer contra-exemplos, contra-perguntas, e assim ele vai estimulando o aluno, provocando esse aluno, né? Aí mais abaixo, uma das maiores contribuições dessa metodologia para Santos é primar pelo momento da maturação e da solução, que comumente não ocorre nas salas de aula das escolas básicas, pois é o momento em que a aula está sob o protagonismo do aluno. Entende? Não é o professor que é o protagonista. Sobre isso, olha aí, ó, novamente uma citação. Becker provoca uma reflexão. Presume-se que o ensino, afeto a responsabilidade do professor, seja alvo de melhores apreciações do que aquelas atribuídas aos alunos. É necessário um ensino voltado para a construção e inventividade pelo aluno. Então, resume isso. É o aluno que é o centro. É ele que vai ter que ser incentivado a construir, a reconstruir, a inventar, reinventar. E aí a autora diz, compreendemos a importância de uma metodologia que vise a superação do ativismo docente e coloque em primeiro plano a reflexão sobre a ação didática, ou seja, ao invés do professor ser o foco, a prática dele pode estar em evidência. Com efeito, apresentamos a sequência FEDAT como uma metodologia voltada à melhoria de uma prática pedagógica. Enfim, ela vai explicando tudo aqui. Pois é, na postura do professor, que ela chama de postura docente, a principal mudança que deve ocorrer no exercício da docência. E aí ela vai explicando, ó, por que ela escolheu essa metodologia. E é essa transformação, né? Essa transformação é subsídio para as ações didáticas que ocorrem antes, durante e depois da sequência didática, originando essa prática fedatiana, que para Santos é direcionada para a melhoria da prática pedagógica, visando uma postura adequada do professor. Então, a sequência FEDAT visa que o professor proporcione ao estudante a reprodução das etapas do trabalho de um matemático quando ele está diante de uma situação problema. Enfim, gente, eu estou só explicando para vocês um pouco que a gente já leu, né, o que é o letramento matemático e tal, então estou aproveitando a estrutura do artigo. A autora fala, traz o objetivo, ela apresenta aqui uma metodologia de pesquisa nova, que é uma sequência que vai ancorar o que ela vem apresentando, que é um artigo de matemática, né? Aí ela apresenta a metodologia dela. Beleza. Essa metodologia que ela escolhe, que tem esse nome sequência FEDAT, tem as 4 etapas, né? Tomada de posição, maturação, solução, papapá, e prova. E mais à frente, ela ressalta que uma das principais contribuições dessa metodologia é a maturação e a solução. Tranquilo. Vamos que vamos. E aí ela começa a relacionar as unidades temáticas da BNCC. Número, professora, isso pode ir lá nos anos iniciais da BNCC, que vocês vão ver que número é uma unidade temática.
Aí ela explica o que é o número, o conceito de número, que trabalho é esse, qual é o papel do professor. Legal. Aí aqui, conceitualmente, a construção do número, né? Entender o conceito de número, precisa ir além das atividades cotidianas, pois é uma construção que necessita aritmeticamente do desenvolvimento do pensamento lógico-matemático, que exige maturação do sujeito. Opa! E ela vem trazendo outro autor para confirmar o que ela diz. Para Lorenzato, 2008, a formação do conceito de número depende da relação de equivalência entre dois conjuntos. E é um processo longo que se utiliza de várias ideias, como a cardinalidade, a ordinalidade. Aí ela dá um exemplo. Por exemplo, cardinalidade. Aí ela apresenta o conceito. Números cardinais, né? É o reconhecimento do número de elementos que compõem um conjunto. Isso é identificar a quantidade. Aí ela dá um exemplo aqui, gente, mas tá tão pequenininho aqui. Não sei se vocês conseguem ler. Espera aí. Aí tem um papagaiozinho, um bichinho aqui, né? Quantas tartarugas existem no lago? Circule o numeral correspondente. São os numerais cardinais. Quem é professor dos anos iniciais aí sabe que muitos livros apresentam a diferença, né, entre os cardinais e os ordinais, enfim. E aí, vamos embora. E aí ela vai mostrando para a gente um trabalho em cima dessas unidades temáticas e ela vai fazendo a análise com base na tal da metodologia que ela escolheu. Beleza. Aí cita outros autores. Maravilha. Depois, ela fala das situações desafiadoras, que tem total relação com o letramento matemático, né? Então, visa promover o desenvolvimento global e harmônico dos sujeitos, tanto no que se refere ao físico, histórico, social, cultural e intelectual, como também do afetivo, ético e moral, implicando numa formação para a cidadania de sujeitos autônomos, críticos, capazes de pensarem por si mesmos, e assim vai. As atividades devem partir do pressuposto de que numeral é o conhecimento social, a representação escrita e verbalizada. O algarismo é o conhecimento físico, é o símbolo. O número, conhecimento lógico-matemático. A ideia, conservação de quantidade, enfim. Ela só vai trazendo aí conceitos que a gente já sabe, não precisa repetir. Apresenta alguns exemplos, depois ela fala do letramento do número na figura 2. Olha aí, pessoal. Como é que vocês entendem essa plaquinha aqui? De tudo que vocês já estudaram, em letramento voltado para a alfabetização, letramento matemático, quando a gente vê essa placa aqui, o que vocês pensam? Deixa eu aumentar. Dá para ler? Dá. Dá. Tem alguns erros, né, ortográficos. A gente pensa que a pessoa não teve a oportunidade de estudar por muito tempo, quando lê uma placa assim. Eu penso que ela não leu nada na vida. Mas a mensagem foi passada. Opa! Isso! Continua. Então, isso, a pessoa ela consegue vender o produto dela. Mesmo escrevendo errado, houve a comunicação. Isso quer dizer? Que houve o letramento. Isso. É isso. Gostei das meninas que iniciaram,
como a Daiane, que foi apontando, né? Quem mais falou? Acho que foi a André e Daiane, tenho certeza não estou vendo vocês agora. Os erros ortográficos, lógico, nossa, professor, então, nós, então, pedagogo, passamos na rua, mas a gente, né, ficaria observando, beleza. Só que a Ivânia finaliza, eu não sei se vocês que iniciaram entenderam a conclusão feita pela Vânia, quando ela diz que a mensagem foi passada, logo se vê que a pessoa não domina a gramática como deveria, escrito os conceitos, as técnicas, lá, mas é uma pessoa letrada. E quem está lendo, né, e identifica o erro, é errado, é feio? Claro, gente, claro. Mas eu vou usar mesmo, eu não vou parafrasear a Vânia, eu vou plagiar a Vânia. A mensagem foi passada. E aí ela foi à frente, vendeu o produto. É engraçado isso, né? Se for um produto de qualidade, se a batata for boa, se a cebola for boa, se o mel for bom. Mel. Se a Tá melancia... muito barato esse mel aí. Oi? Tá muito barato esse mel. Ah, eu tenho certeza de que ela vendeu o produto. Gente, é muito interessante essa discussão. Eu gosto muito de quando vejo essas placas, sabe? Bom, aí onde eu quero chegar? Depois que a autora traz as unidades temáticas da BNCC, cadê aqui as considerações finais? Ainda tem geometria. Por quê? Porque tem as questões de padrões e regularidades, muito interessantes. Então, o que ela faz? Ela pega a BNCC e vai relacionando com a metodologia que ela escolheu para a pesquisa dela. Vocês podem ler com calma, sem pressa, né? Bom, aí começa aqui, ó. As reflexões nos trouxeram a compreensão de que o letramento é um conjunto de práticas sociais que envolvem o ato de letrar, mediado por produções textuais, e que o letramento algébrico pode ser conceituado como um conjunto de práticas sociais, de conjecturas, interpretações mediadas por diferentes situações de problemas que envolvem essas sequências numéricas. E aí a gente começa a pensar, peraí, se Soares falou que cada professor tem que ser responsável pelo letramento na sua área, então é isso. Se você está ensinando matemática, vai ensinar o aluno a ser letrado matematicamente? Se você está ensinando, gente, a própria química e a relação que ela tem com a vida, no mundo. Quando você pensa ali no sódio, no sal, enfim. E por que isso só tem que estar na tabela periódica? Digo, tabela de papel, né? Por isso que uma vez os alunos meus fizeram... Eles eram meus alunos de matemática, mas fizeram para outro professor. Uma tabela periódica real, ficou muito linda, com os elementos de verdade, sabe? Eu achei um barato aquilo. Tudo a ver com o quê? Com letramento em química. Você fica decorando aqueles códigos, né? Ai, meu Deus do céu. Mas você traz para a vida, tem outro sentido. Tem um outro quê ali, né? Outra situação. Aí, beleza. E lá no final das considerações... Cadê? É porque ela vai trazendo vários modelos de trabalhos com geometria, com álgebra, com aritmética, e ela vai relacionando com a BNCC, probabilidade estatística. Tá vendo? Todos esses pontos são unidades temáticas dos anos iniciais. Beleza. Aí, tô procurando aqui, ó, trabalho com gráfico, tá vendo? E ela ainda explica o objetivo da atividade, tá? Ó, esse do gráfico. O objetivo dessa atividade foi fazer com que os alunos percebessem que os gráficos são obtidos por meio de informações sociais e culturais, que eles auxiliam na compreensão, possibilitam a comunicação ampla de dados.
Dada a complexidade dessa unidade, outras atividades devem ser trabalhadas, de modo que os alunos possam exercitar seu pensamento, enfim, ela vai explicando. Tem muitos exemplos. Aqui, finalmente. E aí, depois de uma introdução, depois de uma metodologia objetiva, ela faz as considerações sobre o trabalho. E nessas considerações, ela vai reforçando de novo com a revisão de literatura, com Santos, né? E ela diz assim: finalizamos com a perspectiva de um ensino matemático mais dinâmico. E sobre isso, né, Morin alerta que desde cedo o professor deve ser encorajado a ser um profissional que investiga. Deve ser instigado a desenvolver a sua aptidão interrogativa, sua criatividade. O autor ainda lembra que a formação contemporânea não pode ignorar a curiosidade dos alunos. Sobre isso, vale reforçar a importância de um ensino voltado para a criação e invenção matemática, estabelecendo uma relação indissociável entre ensino, metodologia e aprendizagem. Então, assim, pensar no letramento matemático é pensar nessa relação, né? Ensino, metodologia e aprendizagem, com certeza. Mas é você... Ih, gente, tem um pessoal esperando cair a internet, espera aí. Ai, meu Deus. Só vi agora. Bom, se piscou agora, é porque deve ter mandado a solicitação agora, né? Espero. E aí, quando esse autor, ele vem falando... Eu já até me perdi aqui, gente. Tá. Vale reforçar a importância de um ensino voltado para a criação e para a invenção matemática. Quando a gente pensa no letramento matemático, o que a gente leu dos diversos autores é essa provocação, essa estimulação, é você levar o aluno a refletir sobre a situação-problema, fazer com que ele não ganhe de você, professor, uma resposta pré-prontinha. Não, deixa ele quebrar a cabeça, dá um momento para que ele, pode ser em grupo, argumente, levante hipóteses sobre aquela continha, e aí ele vai desenvolvendo a autonomia e vai desenvolvendo o letramento matemático também, porque depois isso naturalmente vai se aplicar na vida. Depois a gente tem aqui, ó, as referências que foram utilizadas. Vendo, ó. Oi, pode falar, gente. Porque sim, você está fazendo barulho com Sara, vocês não querem ver nada. Posso falar? Sara já foi pro quarto dela. Ah, tá. Eu posso ver o negócio? Qual foi meu objetivo aqui? Na televisão. E depois de Gênesis vai dormir. Então, Verônica. Tá me ouvindo? Oi, professor. Oi. Gente, olha... Oi, professora. Como é que é? Tô aqui, professora. Não é isso não, minha linda. Eu vou fazer um comentário. Que classe para colocar um filho para dormir. Gostei, hein? Naturalmente, com muita tranquilidade, e depois você vai dormir. Gostei, hein? Gostei disso, hein? Professora, tava ligado o áudio, desculpa. Fica tranquila. É porque eu lembrei de uma conversa com uma amiga minha essa semana e ela estava falando para mim que ela tem 3 filhos e ela já estava para lá de validar e ela falou assim, aí eu botei todo mundo para dormir mesmo. E agora ouvindo você falar e depois vai dormir. Estou te parabenizando. Desculpa, professora, perdão. Só para brincar, não tem que se desculpar de nada. Gente, tá bom, perdão. Menina, para com isso, eu estou te elogiando. Me pedindo perdão de quê? Olha aqui, gente. Então, meu objetivo aqui hoje foi reforçar essa ideia do letramento matemático
Mas, obviamente, que eu trouxe aqui esse artigo científico e a gente discutiu um pouquinho aí também de escrita científica, porque a gente falou de vários assuntos, mestrado, doutorado, lato sensu, stricto sensu, DO, endereço eletrônico, resumo de artigo, enfim. Ajudou ou complicou? Ajudou, professora. Eu acho que a gente hoje trabalhou vários pontos, né? Não só a matemática, mas também aí outros esclarecimentos para vocês. Acho que isso vale a pena. Vocês vão se empoderando, né? Eu pensei em fazer na aula de hoje isso, por quê? Falar do letramento em si, vocês já começaram a aula falando. Trouxeram, os que pesquisaram trouxeram. Eu também apresentei os conceitos. Mas eu falei, eu vou aproveitar que a gente está entendendo um pouco desse letramento matemático para mostrar mais uma estrutura de artigo, né? E ali eu sei que vão surgindo as perguntas e vocês, claro, que agora vocês estão mais quietinhos, mas no início vocês participaram bastante. Então, eu quero até agradecer, porque isso acaba movimentando mais a aula. E é isso. Tá tudo bem? Vocês estão aí? Oi? Eu estou, Adriana. Tá tudo bem, Márcia? Estamos, está tranquilo. Daiana, Bia. Estamos, Adriana. Jamile. Cheio de fantasminha aqui. O quê? Cheio de Gasparzinho aqui do outro lado. Olha lá, hein? Lisiane, Marileide, André, Cristina. Estou aqui. Então, tá bom. Me convenceram. Deixa eu fazer. Andréia, fala aí, Andréia. Tá tudo bem, Andréia? Mais ou menos. Hoje eu estou muito cansada. Ah, minha filha, fale cansaço, não. Hoje eu nem penso nessa palavra. Se eu pensar, eu internalizo, não posso pensar. É verdade. Deixa eu só conferir aqui. Eu também, eu pensei que nem fosse assistir a aula hoje. Participou muito hoje, Luci, fiquei feliz, hein? Muito boa sua participação. Deixa eu ver aqui. Até eu me surpreendi. Sua essência, mostrando para você o quanto você é capaz. Professora Adriana. Professora, eu vou pedir licença para sair da aula, tá bom? Tá tudo bem? Tá sim. Depois eu falo com a senhora, tá bom? Fica tranquila, vai lá, vai na paz, tá bom, querida? Tá, beijo, boa noite. Beijo. Turma. Boa noite. Boa noite, Mari. Ai, gente, tomara que fique tudo bem, meu Deus. Eu já fico com o coração apertado. Peraí, gente. Me perdi aqui na minha pasta. Um minutinho só. Ai, achei. É Excel, né? Planilha, aí já viu. Ai, pronto. Sua mãe, Adriana? Tá melhor, graças a Deus. Ai, bom, graças a Deus. Graças a Deus. Agora só falta mesmo a gente dar continuidade a alguns detalhes da saúde dela que a gente já estava antes cuidando, mas as crises de dor que ela teve, né? E depois também a Covid, quer dizer, tudo isso aí, meu filho, não é mole, não. Mas a gente vence. E eu tô assim, comemorando pequenas alegrias, né? Então, se a gente não pode comemorar porque não tem quem a gente ama do nosso lado, vamos olhar ao nosso redor e perceber o que pode ser motivo de alegria para o nosso coração e foca ali. Se a gente tem alguém do nosso lado, foca na pessoa. Se não tem um tio, mas tem um pai, ou tem... a gente tem que saber aproveitar os pequenos momentos de felicidade. Porque, já dizia o poeta, a vida é um sopro. Vamos lá, gente. Vou rapidinho aqui conferir com vocês, tá bom? Não demora, bem rapidinho. Se vocês quiserem,
podem até saindo no automático, à medida que eu for fazendo a chamada, tá? Se vocês quiserem, tá bom, querido?